Fazer nossa oração, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado esteja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor é digno de ser louvado. Pai amado, Pai querido, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder te adorar, de estar aqui na tua presença, de estar aqui com a tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, por tudo, por estar na direção das nossas vidas. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Guia-nos, Senhor. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Hoje nós vamos finalizar, então, Daniel, do capítulo 10 ao 12. Bora lá? Versículo 1, capítulo 10 de Daniel. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufar. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e me desfigurou, e não retive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então, nesses versículos aqui, de Daniel 10, do 1 até o 21, fala sobre o terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que foi por volta de 536 a.C. O primeiro grupo de exilados já havia retornado a Jerusalém, mas Daniel permanecera na Babilônia. O propósito dessa visão era dar a Daniel outra palavra sobre seu povo e futuro. Antes de receber a visão, entretanto, Daniel precisava de força e incentivo. E diversas referências foram feitas nesse capítulo e nos 10 anteriores, ao fato das visões deixarem Daniel num estado de fraqueza causado pela reverência, temor santo e algumas vezes tristeza resultante da visão celestial ou de estar diante a um ser celestial. E às vezes eu sinto assim muito fraca e a gente vê que é um esgotamento, que ele não é físico, não é pelo muito esforço físico, mas parece ser algo espiritual e não pelo lado ruim, pelo lado bom, no sentido de que a glória do Senhor é tão grande que ela também nos causa isso, né? Que o nosso corpo não pode suportar. É engraçado. Eu termino a live aqui, ou às vezes as aulas de manhã, e eu tô assim, num esgotamento
Engraçado, ontem minha cabeça doeu o dia inteiro, hoje minha cabeça aqui não tá boa. E é assim, na live, terminando a live, que eu já sinto. Quando a gente tava fazendo a mentoria 5 horas da manhã, nossa, foi tremendo. E causa mesmo esse esgotamento físico. O fato de ter lhe sido especificamente, o fato de ter lhe sido dito especificamente não temas, e de ter sido lembrado em 2 ocasiões distintas que era muito amado, deve indicar o grau de medo e ansiedade experimentado durante essa visão. Então, aqui no decorrer desse capítulo, Deus vai falar, né? Não temas, você é muito amado. Então, como Deus tem que reforçar isso, significa que ele estava também sentindo muito medo por causa dessa visão que ele estava tendo. E no versículo 5 e 6, o homem glorioso dessa visão pode ser simplesmente um anjo enviado para entregar uma mensagem a Daniel. Alguns o identificam como Gabriel. Entretanto, outros apontam para a reação incomum de Daniel e sugerem que o homem vestido de linho era o próprio Deus, aparecendo numa cristofania, aparição de Cristo pré-encarnado. Existem semelhanças entre esses versículos e os de Apocalipse também, no capítulo 1, do 12 ao 16. Daniel é consolado. Então, do 10 ao 21, Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Olha só. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos meus primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, aqui no versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia não era um rei humano. A conclusão nítida é que, como Deus preocupa-se
com as questões humanas e trabalha para o bem do seu povo, também Satanás age para subverter e frustrar a vontade de Deus nas vidas das pessoas e nações, particularmente para impedir o bem-estar do povo de Deus. Da mesma forma como Satanás envia seus emissários para trabalhar em prol do mal, Deus também envia seus mensageiros celestes para auxiliar o seu povo. Nesse caso, Miguel foi enviado para ajudar. Existem apenas 2 anjos com nomes na Bíblia, Miguel e Gabriel. Ambos aparecem no livro de Daniel. Então, a gente vê isso aqui nitidamente, né? Também, muito claro, onde Deus consola Daniel e fala, não, estou enviando Miguel para ajudar. E ele vai obter vitória contra o rei da Pérsia, que era um reino mau, né? Então vamos ler o capítulo 11. Os reis do norte e do sul. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantaram na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. O reino do sul será forte, como também o de seus príncipes. Este será mais próximo do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá também os seus deuses com a multidão, das suas imagens fundidas com seus objetos preciosos de prata e ouro. Levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Nos versículos aqui do 2 até o 35, que é mais ou menos na metade aqui do capítulo, os acontecimentos que o mensageiro profetizou nesse capítulo se cumpriram e foram registrados na história secular com precisão assombrosa. Como na visão anterior, essa também tratava apenas de 2 dos 4 reinos, Pérsia e Grécia, embora a questão principal fosse o período de opressão do povo de Deus. Então, no versículo 2, a exatidão dos detalhes é surpreendente em relação à história das nações. Depois do fim dos estados persa e alexandrino, os reis da Pérsia seriam Cambises, Esmerdis ou Pseudo-Esmerdis, Dário, Espastes, Táspes e Xerxes ou Assuero. A omissão dos nomes dos reis depois de Xerxes pode ser devido à falta de importância em relação ao propósito do autor. E aí no versículo 3, o rei poderoso da Grécia era Alexandre o Grande,
cujo reino foi dividido entre 4 de seus generais. Então, realmente aconteceu o que estava falando aqui, né? Do versículo 5 ao 9, o sul da Palestina era o Egito, que ficou sob o domínio dos Ptolomeus, o rei do sul. Ao norte e a leste da Palestina ficava a Síria, sob o domínio dos Seleucidas, o rei do norte. A pátria judaica ficava no meio de tudo, frequentemente sofrendo nas mãos de forças políticas adversárias. Embora sob o controle do Ptolomeus, os judeus fossem livres para praticar o seu culto. Amém? É história, né, gente? É história. A gente veio passando pela história aqui no decorrer desses dias e a cada dia que passa a gente vai entendendo um pouco mais. Por isso que é bom a gente voltar e ver de novo, né? Toda vez que menciona aqui no versículo um reino, a gente traz esse estudo novamente para gravar. Versículo 6, então, fala sobre a filha do rei do sul. Era apenas uma testa de ferro num jogo de alianças políticas. A profecia se cumpriu através da filha de Ptolomeu II, a princesa egípcia Berenice, que se casou com Antíoco II, da Síria, selando assim um tratado entre Egito e Síria, como foi posteriormente assinada pela ex-esposa de seu marido, e não conservou a força do seu braço. O acordo entre Egito e Síria não durou, e a luta pelo poder foi retomada. No versículo 7, o filho de Berenice, Ptolomeu, Evergetes, renovo da linha dela, atacou a Síria e prevaleceu, vingando a morte de sua irmã e conquistando parte da Síria. Então, foi isso que aconteceu, né? Parou de... O tratado deles não durou muito, né? E a luta continuou. Então, vamos ler aqui do 9 até o 15. E aí a gente comenta. Bom dia, bom dia. 9. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando da guerra, a levará até a fortaleza do reino do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos dele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará míriades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E o cabo de tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência. Dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então, nesses versículos, o quadro desses versículos é de constantes incursões de exércitos do Egito e da Síria, um contra o outro. A realidade para os judeus era de um contínuo fluxo de tropas adversárias indo e vindo através de sua pátria. Então vamos ler do 16 ao 20 e a gente comenta.
16. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Esse versículo 17 aqui fala sobre uma jovem, e ela era filha de Antíoco, Cleópatra, a quem ele deu em casamento a Ptolomeu V. Essa é a segunda referência no livro de Daniel a um casamento com um propósito político, né? Então vamos ler o 18. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Do 16 ao 20, então, o rei Seleucida Antíoco III foi vitorioso depois de muitas tentativas de derrotar Ptolomeu V do Egito. O controle da terra mais gloriosa, Palestina, passou do Egito para a Síria. Essas mudanças políticas também resultaram em mudanças drásticas para os judeus, já que o novo sumo sacerdote estava determinado a transformar Jerusalém numa cidade grega. Grandes tumultos e resistências se seguiram quando os judeus se recusaram a aderir aos modos pagãos. Então vamos ler aqui do 21 até o 35. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente os lugares mais férteis da província e fará de seus pais, repartirá dentre eles à pressa os despojos e bens e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul. À frente de grande exército, o reino do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos cairão, traspassados. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. No entanto, no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez, como foi a primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa,
e tirarão um sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele lisonjarás, perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem neles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajudarão, e eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem prostrados, purificados e engrandecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, meninas, é muito importante a gente entender sobre como aconteceu, porque muitas pessoas entendem muito sobre as histórias de Jesus, as histórias do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas não sabem como que os judeus chegaram até lá, como que o povo de Deus chegou até lá, né? Então, muitas pessoas nem sabem que o povo de Deus foi para a Babilônia. Muitas pessoas nem sabem a história do que aconteceu. Então, a gente tem o privilégio de aprender mais sobre a palavra do Senhor. E aqui do versículo 21 ao 35, a vinda de Antíoco 4, Epifânio, provavelmente foi prevista nessa parte. Ela também tem implicações de um tempo futuro. Antíoco foi uma figura histórica cujo tratamento cruel dispensado aos judeus e profanação do templo foram bem documentados. Ele também foi um exemplo de poder político contra o povo de Deus, que se repetirá até a volta de Cristo. Quando os judeus se rebelaram contra o sumo sacerdote, que ele havia instalado em Jerusalém, Antíoco IV enviou um exército para abafar a rebelião e proibiu os judeus de praticarem seu culto. Então aqui no 30, né? Aqui, ó. Tornará a avançar contra o sul. E aqui no 31, ele interrompeu os sacrifícios diários no templo. Ó, e tirarão o sacrifício diário, fala aí no 31, estabelecendo a abominação desoladora. Terrível isso, né, gente? A gente vê isso muito aqui no Velho Testamento e isso sempre aconteceu. A gente acha que isso é algo futuro, né? Muitas pessoas pensam que no futuro vai proibir a Bíblia, vai proibir de ir no culto, ir na igreja. Só que isso já é real. Isso já acontece em muitos lugares, em muitos países, e a gente não sabe. E isso já acontecia em muitos lugares, em muitos países, em muitas nações. Mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus não é simplesmente um livro. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne, é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. Essa é a palavra de Deus. E aí vamos ver o que aconteceu então, ó. Essa adoração compulsória a outro Deus era a abominação desoladora a que Jesus se referiu também lá em Mateus e em Lucas. Tendo suportado tudo o que podia, o povo que conhece a Deus, os judeus fiéis, se revoltou. Fala aqui no 32, ó. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então a gente tem que pensar nisso, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia,
ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então, o Senhor vai cumprir o propósito dele, mesmo que as pessoas proíbam os cristãos de fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que nós somos chamados para fazer, que Deus nos criou para fazer. Com a liderança audaz de Matias, Macabeu e seu filho Judas, ele se tornou forte e ativo na defesa de sua pátria e de sua fé. Então vamos ler do 36 até o 45 para finalizar o capítulo 11. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, sobretudo, se engrandecerá. 38. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, ao ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o reino do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao fim e não haverá quem o socorra. Amém? Então, desses versículos aqui, do 36 ao 45, a semelhança com Antíoco IV e sua opressão aos judeus diminui, e a ênfase muda nessa parte transitória para o fim dos tempos, focalizando o último governante perverso que se engrandecerá sobre todo Deus, inclusive o Deus do universo. Ele irá usar força, engano e idolatria em sua campanha para governar e causar sofrimento ao povo de Deus. Quando o mal parecer ter triunfado, o aliarão. Terão seu fim, e ninguém poderá socorrê-los. O juízo de Deus contra o mal será certo e eterno, e seu reino de justiça durará para sempre. Essa certeza dá esperança ao povo de Deus. Então, nós temos que ter essa certeza, essa confiança plena de que o nosso Deus é maior que todas essas coisas, né? Em nome de Jesus. E o reino do Senhor
será eterno. Olha aí. O perverso e aquele que se aliarão terão o seu fim, e ninguém poderá socorrê-los. O juízo de Deus contra o mal será certo e eterno, e o seu reino de justiça durará para sempre. Então é nisso que nós temos que nos firmar. É essa certeza que nos dá esperança. Vamos finalizar então com o capítulo 12. Bora lá. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui, gente, fala sobre o triunfo final de Deus, né? Sobre o mal virá após um período de sofrimento intenso, particularmente para o povo de Deus, que será livrado do meio de sua tribulação por Miguel. Então, vai acontecer, é real, né? Infelizmente, vai acontecer. Só que o povo de Deus vai ser como se eles estivessem na Arca de Noé. Vai ser como se o povo de Deus estivesse ali no Egito e o Senhor passasse nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Amém? E aí muitos vão ressuscitar, né? Aqui no 2 ao 4 fala sobre a vida eterna. A vida eterna é mencionada aqui pela primeira vez na Bíblia, sendo a única no Antigo Testamento. Embora existam outras referências sobre o conceito, todos passarão a eternidade na presença de Deus. O selo é a antecipação daquele capaz de romper o selo da visão de Daniel. Jesus Cristo, ele esclarecerá definitivamente a visão. É o que fala aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, eu, Daniel... A gente leu 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos condizem a justiça como estrelas, sempre e eternamente. Então, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Interessante falar aqui, gente, sobre o tempo. O que é um tempo? Depois de um tempo. Um tempo, um ciclo aqui na Bíblia é 7 anos. Então, 7 anos ou 7 ciclos é um tempo. Eu acredito nisso, né? E o nosso bispo amado também fala sobre
sobre esse tempo aqui. E aqui também vem explicando, ó, alguns veem a 70 semanas na profecia sendo cumprida sem qualquer intervenção temporal, culminando na crucificação de Cristo e na destruição final de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Outros intérpretes atribuem essas 70 semanas ao futuro. De acordo com essa perspectiva, o futuro dos judeus inclui a construção de um templo e o estabelecimento de uma aliança de proteção com o príncipe que há de vir. Essa referência é ao anticristo do período de tribulação, que quebrará sua aliança com Israel na metade das 70 semanas e profanará o templo e fará guerra contra os filhos de Deus até a destruição que está determinada. Então o povo de Deus, Israel, seria assolado por um tempo, depois 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio ou metade de 7 anos, representados pelas 70 semanas. Essas palavras estão encerradas e seladas, e talvez para impedir que os crentes de cada geração se concentrem no fim dos tempos, no ponto de deixar de viver cada dia de forma responsável. Ou seja, né, a pessoa ficar pensando só no final dos tempos e parar de viver. Porque vai acabar mesmo, né? A vida de Daniel foi marcada pela fidelidade e obediência. O livro termina, apesar da mensagem de grande tribulação, aflição e inquietação, com uma nota de paz e esperança para Daniel e todo aquele que encontrar refúgio no Senhor. Então é isso. 2 tempos, né? Que seria dividido aí metade de um tempo, 3 anos e meio. Versículo 8, vamos ler até o 13 para a gente finalizar. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e engrandecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que lindo, gente. Que mensagem linda, sabe? É por isso que a gente não tem que ter medo nenhum. Olha o tanto que isso é maravilhoso. Olha o tanto que isso é maravilhoso. Porque Deus fala assim para Daniel: segue o teu caminho até o fim, né? Faz o que eu te chamei para fazer. Não se preocupe com o final dos tempos, não se preocupe com o que vai acontecer, porque para você eu reservei as heranças no céu. Para você que é o meu filho amado, para você que é minha filha amada, Deus está dizendo: eu reservei um lugar separado, uma herança no céu. Então não se importe se o mundo vai acabar hoje, se vai acabar amanhã,
ou se você vai descansar, porque aqui é uma promessa, ó. Descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nossa, maravilhoso isso aqui. Perfeito. Amém, maravilhosos. Então amanhã a gente vai começar o livro de Oséias. E um convite muito especial para vocês é que amanhã também temos uma super aula às 9 horas da noite. Um horário que todo mundo consegue, tá, né? 9 horas da noite. Faz um esforço para você estar presente. Você que está dentro da comunidade Mulher Graciosa, você que ainda não tá, vem participar com a gente da comunidade. Vai ser uma bênção ter você. Nós vamos falar sobre como criar uma imagem, um posicionamento estratégico. Vai ser bênção demais. Então, como ser atraente para os seus clientes, para as pessoas ao seu redor, né? Como se comunicar através da sua imagem, tá? Vai ser bem prática a aula. Vocês vão poder fazer tarefas e realmente colocar a cabeça para funcionar e destravar essa área na sua vida, que é posicionamento de imagem, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia. Espero vocês amanhã às 7h07 e na aula também às 9 horas. Beijo, beijo. Ah, quem ainda não está acompanhando, acompanha também o Instagram da Comunidade da Mulher Graciosa. Tá aqui no meu perfil, tem o @, mas é só você digitar Comunidade Mulher Graciosa, você vai encontrar. Lá tá dando muito conteúdos bacanas, tá bom? Beijo, beijo. Até amanhã.